Olá, seja bem-vindo ao canal. Vocês estão prontos para mais uma parte da história da Bíblia? Já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos começar! Veja o que diz os 10 mandamentos. Primeiro, ama a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não adores ídolos. Terceiro, não tomes o nome de Deus em vão. Quarto, santifica os dias de descanso. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não mates. Sétimo, não cometas adultério. Oitavo, não roubes. Nono, não fales falsamente contra teu próximo. Décimo, não cobices o que não é teu. Parte 3. Desde a libertação do Egito até o primeiro rei de Israel. Moisés guiou os israelitas do cativeiro no Egito até o Monte Sinai, onde Deus lhes deu as suas leis. Mais tarde, Moisés enviou 12 homens para espionar a terra de Canaã. Mas 10 deles voltaram com um péssimo relato. Induziram o povo a querer voltar ao Egito. Por sua falta de fé, Deus castigou os israelitas, por fazê-los vaguear por 40 anos a ermo. Por fim, escolheu-se Josué para guiar os israelitas para a terra de Canaã. A fim de ajudá-los a tomar a terra, Jeová causou milagres. Fez parar a corrente do rio Jordão, fez cair as muralhas de Jericó e fez o sol parar por um dia inteiro. Levou 6 anos para tomarem a terra dos cananeus. Começando com Josué, Israel foi governado por juízes, durante 356 anos. Vamos aprender sobre muitos deles, tais como Baraque, Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Vamos ler também sobre mulheres tais como Raabe, Débora, Jael, Rute, Noemi e Dalila. A parte 3, ao todo, abrange 396 anos de história. Um novo tipo de comida. Sabe o que as pessoas estão apanhando do chão? Parece geada. É branco e como flocos. Mas não é geada, é algo para comer. Já se passará um mês desde que os israelitas saíram do Egito. Estavam então a ermo. Ali havia pouca comida, e por isso o povo se queixou, dizendo: gostaríamos de que Jeová nos tivesse matado no Egito. Lá pelo menos tínhamos toda a comida que queríamos. Portanto, Jeová disse: vou fazer chover comida desde o céu. E foi isso que Jeová fez. Na manhã seguinte, os israelitas viram esta coisa branca que havia caído, perguntando: que é isto? Moisés disse: esta é a comida que Jeová lhes deu. O povo chamou-a de maná. Tinha gosto de bolo de mel. Vocês devem apanhar quanto cada um puder comer, disse Moisés ao povo. E fizeram isso, cada manhã. Quando o sol esquentava, o maná deixado no chão se derretia. Moisés disse também: e ninguém deve deixar parte do maná para o dia seguinte. Mas alguns não escutaram. Sabe o que aconteceu? Na manhã seguinte, o maná guardado estava cheio de bichos e começou a cheirar mal. Num dia por semana, porém, Jeová mandou que o povo apanhasse 2 vezes mais maná. Era o 6º dia. E Jeová disse que deviam guardar parte para o dia seguinte, porque não haveria nenhum no 7º dia. Quando guardaram mana para o 7º dia, não bichou, nem cheirou mal. Outro milagre. Em todos os anos que os israelitas ficaram no ermo, Jeová os alimentou com maná. Jeová dá suas leis. Cerca de 2 meses depois de terem deixado o Egito, os israelitas chegaram ao Monte Sinai, também chamado Horebe. Era o mesmo lugar onde Jeová tinha falado a Moisés num arbusto ardente. O povo acampou e ficou ali por um tempo. Enquanto o povo esperava, Moisés subiu ao monte. Lá em cima, Jeová disse a Moisés que queria que os israelitas lhe obedecessem e se tornassem seu povo especial. Descendo, Moisés disse aos israelitas o que Jeová queria. E o povo disse que ia obedecer a Jeová, porque queria ser povo dele. Jeová fez então algo estranho. Fez o cume do monte fumegar e causou trovões.
Falou também ao povo: Eu sou Jeová, seu Deus, que os tirou do Egito. Então ordenou: Não devem adorar a nenhum outro Deus, mas só a mim. Deus deu aos israelitas mais 9 mandamentos ou leis. O povo ficou com muito medo. Disseram a Moisés: Fale você conosco, porque tememos que, se Deus falar conosco, vamos morrer. Depois, Jeová disse a Moisés: Suba a mim, ao monte. Vou dar-lhe 2 pedras chatas, nas quais escrevi as leis que quero que o povo guarde. Assim, Moisés subiu ao monte. Ficou ali 40 dias e noites. Deus tinha muitíssimas leis para seu povo. Moisés escreveu estas leis. Deus entregou-lhe também as 2 pedras chatas. O próprio Deus havia escrito nelas as 10 leis que tinha declarado a todo o povo. São chamadas de 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são leis importantes. Mas também o são muitas outras leis que Deus deu aos israelitas. Uma delas dizia: Tem de amar a Jeová, seu Deus, de todo o coração, de toda a mente, de toda a alma e de toda a força. Outra dizia: Tem de amar seu próximo como a si mesmo. O Filho de Deus, Jesus Cristo, disse que eram as 2 maiores leis que Jeová deu a Israel. Depois saberemos mais sobre o Filho de Deus e seus ensinos. O bezerro de ouro. Veja só. O que é que o povo está fazendo? Oram a um bezerro. Por que será? Ficando Moisés muito tempo no monte, o povo disse: E não sabemos o que aconteceu com Moisés. Vamos fazer um Deus para nos tirar desta terra. Está bem, disse Arão, irmão de Moisés. Tragam-me seus brincos de ouro. Quando o povo os trouxe, Arão os fundiu e fez um bezerro de ouro. E o povo disse: Este é nosso Deus, que nos tirou do Egito. Fizeram então uma grande festa e adoraram o bezerro de ouro. Quando Jeová viu isso, ficou muito zangado. Disse a Moisés: Desça depressa. O povo está agindo muito mal, esqueceram-se das minhas leis e curvam-se diante de um bezerro de ouro. Moisés desceu depressa do monte. Chegando perto, viu o povo cantar e dançar em volta do bezerro de ouro. Moisés ficou tão zangado, que jogou no chão as 2 pedras chatas com as leis, despedaçando-as. Depois pegou o bezerro de ouro e o fundiu, pulverizando-o a seguir. O povo fez algo muito mal. Por isso, Moisés mandou os homens tomarem suas espadas. Os maus que adoraram o bezerro de ouro têm de morrer, disse Moisés. E, assim, os homens mataram 3.000. Precisamos ter cuidado. Adorar apenas a Jeová, e não deuses falsos? Uma tenda de adoração. Sabe o que é esta construção? É uma tenda especial para a adoração de Jeová. É também chamada de tabernáculo. O povo terminou sua construção 1 ano depois da saída do Egito. Sabe quem mandou construí-la? Foi Jeová. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, Jeová disse-lhe que a construísse. Devia fazê-la de modo que pudesse ser facilmente desmontada. As suas partes poderiam assim ser carregadas para outro lugar e montadas novamente. Portanto, quando os israelitas se mudaram de lugar em lugar, no ermo, carregaram a tenda consigo. É chamada de Arca do Pacto. Tem 2 anjos, ou querubins, de ouro, um em cada ponta. Deus escreveu novamente os 10 mandamentos em 2 pedras chatas, porque Moisés tinha quebrado as primeiras. E estas pedras eram guardadas na Arca do Pacto. Também, uma jarra com maná. Lembra-se do que é o maná? O irmão de Moisés, Arão, foi escolhido por Jeová para ser sumo sacerdote. Ele liderava o povo na adoração de Jeová, e os filhos dele também eram sacerdotes. Agora, olhe para a sala maior da tenda. É 2 vezes maior do que o quartinho. Ver aquela caixa pequena onde sobe fumaça? É o altar onde os sacerdotes queimam algo de cheiro doce, chamado incenso.
Depois, há ali um candelabro com 7 lâmpadas. E a terceira coisa na sala é uma mesa. Nela há 12 pães. No pátio do tabernáculo havia uma grande bacia cheia de água. Os sacerdotes se lavavam ali. Havia também um grande altar. Nele eram queimados animais mortos, como oferta para Jeová. A tenda estava bem no meio do acampamento, e os israelitas moravam nas suas tendas em volta dela. Os 12 espiões da terra de Canaã. Lembre-se de que Canaã era onde Abraão, Isaque e Jacó costumavam morar. Mas, por causa da fome que houve ali, Jacó mudou-se com sua família para o Egito. Então, uns 216 anos mais tarde, Moisés estava levando os israelitas de volta a Canaã. Chegaram a um lugar no ermo, chamado Cádiz. O povo da terra de Canaã era mau. Por isso, Moisés enviou 12 espiões, dizendo-lhes: descubram quanta gente mora lá, e quão fortes são. Vejam se o solo é bom para a lavoura. E tragam de volta alguns dos frutos. Quando os espiões voltaram a Cádiz, informaram a Moisés: é realmente um país excelente. E para provar isso, mostraram a Moisés algumas frutas. Mas 10 espiões disseram: o povo que mora por lá é grande e forte. Seremos mortos, se tentarmos tomar o país. Os israelitas ficaram com medo ao ouvirem isso. Teria sido melhor morrermos no Egito, disseram. Morreremos em batalha, e nossas esposas e filhos serão capturados. Vamos escolher outro líder, em lugar de Moisés, para voltar ao Egito. Mas 2 dos espiões confiaram em Jeová e tentaram acalmar o povo. Eram Josué e Calebe. Disseram: e não tenham medo. Jeová está conosco. Será fácil tomar a terra. Mas o povo não quis escutar. Até quiseram matar Josué e Calebe. Jeová ficou muito zangado, dizendo a Moisés: nenhum dos que tem 20 anos ou mais entrará na terra de Canaã. Viram os milagres que fiz no Egito e no ermo, mas não confiam em mim. Por isso, vão perambular no ermo por 40 anos, até morrerem. Só Josué e Calebe entrarão na terra de Canaã. O bastão de Arão brota. Os israelitas haviam andado no ermo já por algum tempo. Alguns do povo acharam que Moisés não devia ser seu líder, nem Arão, o sumo sacerdote. Corá foi um dos que pensaram assim, e Datã, Abirão e mais 250 líderes do povo. Disseram a Moisés: por que você se coloca acima de todos os demais e de nós? Moisés disse a Corá e aos seguidores dele: e amanhã cedo, tragam porta-legumes com incenso neles e venham ao tabernáculo de Jeová. Veremos a quem Jeová escolhe. No dia seguinte, Corá e seus 250 seguidores foram ao tabernáculo. Muitos outros foram juntos para apoiá-los. Jeová ficou muito zangado. Afastem-se das tendas destes homens maus, disse Moisés. Não toquem em nada do que lhes pertence. O povo afastou-se das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés disse então: em assim saberão a quem Jeová escolhe. O chão vai abrir-se e tragar estes homens maus. Assim que Moisés parou de falar, o chão se abriu. As tendas e os pertences de Corá, Datã e Abirão, e dos com eles, foram tragados e o chão se fechou sobre eles. Quando o povo ouviu os gritos dos que mergulhavam na terra, clamou: corram, para que a terra não nos trague também. Corá e seus 250 seguidores ainda estavam perto do tabernáculo. Jeová enviou então fogo, e todos eles foram queimados. Daí, Jeová disse ao filho de Arão, Eleazar, para pegar os porta-legumes dos mortos e fazer deles um revestimento fino para o altar. Isso serviria de aviso para os israelitas, que só Arão e seus filhos deviam agir como sacerdotes de Jeová. Mas Jeová quis esclarecer bem que Arão e os filhos dele foram os escolhidos como sacerdotes. Por isso, ele disse a Moisés: faça com que um líder de cada tribo de Israel traga seu bastão. Para a tribo de Levi, Arão trará seu bastão.
Ponha cada bastão no tabernáculo, diante da arca do pacto. O bastão do homem que escolhi como sacerdote vai brotar. Na manhã seguinte, quando Moisés foi olhar, o bastão de Arão tinha estas flores e as amêndoas maduras nele. Entende agora por que Jeová fez o bastão de Arão brotar? Moisés bate num rochedo. Passaram-se anos após anos, 10, 20, 30, 39 anos. E os israelitas ainda estavam no ermo. Mas, em todos estes anos, Jeová cuidou de seu povo. Alimentou-os com maná. De dia, guiou-os por uma coluna de nuvem, e à noite, por uma coluna de fogo. E em todos estes anos, a roupa deles não se gastou, nem ficaram com os pés doloridos. Chegou então o primeiro mês do 40º ano após a partida do Egito. Os israelitas acamparam-se de novo em Cádiz. Foi dali que tinham mandado os 12 espiões à terra de Canaã, quase 40 anos antes. Miriam, irmã de Moisés, morreu em Cádiz. E, como antes, surgiram dificuldades. Não conseguiram achar água. Por isso, queixaram-se a Moisés: teria sido melhor se tivéssemos morrido. Porque nos tirou do Egito, para este lugar horrível, onde nada cresce. Não há cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs. Não há nem água para beber. Quando Moisés e Arão foram ao tabernáculo para orar, Jeová disse a Moisés: ajunte o povo. Daí, diante de todos eles, fala aquele rochedo ali. Sairá dele bastante água para o povo e todos os animais. Moisés juntou o povo e disse: escutem, vocês que não confiam em Deus. Será que Arão e eu temos de conseguir para vocês água deste rochedo? Moisés bateu então 2 vezes com um pau no rochedo, e saiu uma grande corrente de água. Era bastante água para todo o povo e os animais. Todavia, Jeová ficou zangado com Moisés e Arão. Sabe por quê? Porque Moisés e Arão disseram que eles é que iam tirar água do rochedo. Mas, foi realmente Jeová quem o fez. Assim, por não falarem a verdade sobre isso, Jeová disse que ia castigá-los. Vocês não vão levar meu povo a Canaã, disse ele. Logo depois, os israelitas partiram de Cádiz. Após um tempo, chegaram ao Monte Hor. Lá, no cume dele, morreu Arão. Ele tinha então 123 anos de idade. Os israelitas ficaram muito tristes e choraram Arão por 30 dias. O filho dele, Eleazar, tornou-se o próximo sumo sacerdote da nação de Israel. A serpente de cobre. Jeová mandou que Moisés a colocasse no poste, a fim de que o povo pudesse olhar para ela e ficar vivo. Mas as outras serpentes, no chão, são reais. Picaram as pessoas e as tornaram doentes. Sabe por quê? Foi porque os israelitas falaram contra Deus e Moisés. Queixaram-se: porque nos tirou do Egito, para morrermos no ermo. Não há nem comida nem água por aqui. E não aguentamos mais este maná. Mas o maná era boa comida. Jeová o dera para eles por um milagre. E lhes dera água por um milagre. Mas o povo não agradecia os cuidados que Deus tinha para com eles. Por isso, Jeová enviou estas serpentes venenosas, para castigar os israelitas. As serpentes picaram-nos e muitos deles morreram. Por fim, o povo veio a Moisés, dizendo: pecamos, porque falamos contra Jeová e você. Agora, ore a Jeová, para que tire essas serpentes. Moisés orou então pelo povo. E Jeová mandou que Moisés fizesse uma serpente de cobre. Mandou colocá-la num poste, a fim de que todo aquele que fosse picado pudesse olhar para ela. Moisés fez o que Deus disse. E os picados por serpentes olharam para a serpente de cobre e se restabeleceram. Esta é uma lição para nós. De certo modo, todos nós somos parecidos àqueles israelitas que foram picados por serpentes. Todos estamos numa condição moribunda. Olhe em volta,
e verá pessoas envelhecer, adoecer e morrer. Isto se dá porque o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, desviaram-se de Jeová, e todos nós somos filhos deles. Mas, Jeová deu jeito para podermos viver para sempre. Jeová mandou seu Filho, Jesus Cristo, à terra. Jesus morreu numa estaca, porque muitos o acharam mau. Mas, Jeová deu Jesus para salvar-nos. Olhando para ele e seguindo, podemos ter vida eterna. Vamos saber mais sobre isso. Uma jumenta fala. Já ouviu alguma vez que uma jumenta falou? Talvez diga, não, animais não podem falar. Mas a Bíblia nos conta que uma jumenta falou. Vejamos como isso aconteceu. Os israelitas já estavam quase entrando em Canaã. Balaque, rei de Moabe, tinha medo deles. Por isso mandou buscar um homem esperto, chamado Balaão, para amaldiçoar os israelitas. Prometeu dar-lhe muito dinheiro, e, por isso, Balaão tomou sua jumenta e foi para falar com Balaque. Jeová não quis que Balaão amaldiçoasse seu povo. Por isso, mandou um anjo, com uma longa espada, para impedir Balaão no caminho. Este não viu o anjo, mas a sua jumenta o viu. Por isso, ela procurou desviar-se do anjo, e, finalmente, deitou-se no chão. Balaão ficou zangado e bateu na jumenta com uma vara. Jeová fez, então, que Balaão ouvisse sua jumenta falar. O que lhe fiz para você me bater? Perguntou a jumenta. Você me fez de tolo, respondeu Balaão. Se tivesse uma espada, eu a mataria. Já fez isso antes? Perguntou a jumenta. Não, respondeu Balaão. Jeová deixou então Balaão ver o anjo com a espada, parado no caminho. O anjo disse, por que bateu na jumenta? Vim impedir-lhe o caminho, porque não deve ir para amaldiçoar Israel. Se sua jumenta não se tivesse desviado, eu já o teria matado, mas sem ferir sua jumenta. Balaão disse, pequei. Eu não sabia que estava parado no caminho. O anjo deixou Balaão seguir, e este foi falar com Balaque. Ainda tentou amaldiçoar Israel, mas, Jeová, em vez disso, o fez abençoar Israel 3 vezes. Josué torna-se líder. Moisés quis acompanhar os israelitas a Canaã. Por isso, pediu, Jeová, deixe-me cruzar o rio Jordão para ver a boa terra. Mas, Jeová disse, já chega. Não me fale mais nisso. Sabe por que Jeová disse isso? Foi por causa do que aconteceu quando Moisés bateu no rochedo. Deve lembrar-se de que ele e Arão não honraram a Jeová. Não disseram ao povo que foi Jeová quem tirou água do rochedo. Por isso, Jeová disse que não os deixaria entrar em Canaã. Assim, alguns meses depois de Arão ter morrido, Jeová disse a Moisés, tome Josué, e coloque-o diante de Eleazar, o sacerdote, e o povo. E diga a todos eles que Josué é o novo líder. Moisés fez o que Jeová mandou. Jeová disse então a Josué, seja forte e não tenha medo. Vai guiar os israelitas à terra de Canaã, que lhes prometi. Eu estarei com você. Depois, Jeová mandou Moisés subir ao monte Nebo, na terra de Moabe. Lá de cima, Moisés pôde ver o outro lado do rio Jordão e a bela terra de Canaã. Jeová disse, esta é a terra que prometi aos filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Deixei você vê-la, mas não vai entrar nela. Moisés morreu lá no monte Nebo. Tinha 120 anos de idade. Ainda era forte e tinha vista boa. O povo ficou muito triste e chorou a morte de Moisés. Mas alegrou-se de ter Josué como seu novo líder. Raabe esconde os espiões. Vejamos por que estes homens estão em apuros. Os israelitas estavam prontos para cruzar o rio Jordão para Canaã. Antes, porém, Josué enviou 2 espiões. Disse-lhes, vejam como é o país e a cidade de Jericó. Quando os espiões chegaram a Jericó, foram à casa de Raabe. Mas,
alguém informou o rei de Jericó: 2 israelitas entraram aqui hoje à noite para espionar o país. Ouvindo isso, o rei mandou homens a Raabe, ordenando: traga para fora os homens que você tem na casa. Mas Raabe havia escondido os espiões no telhado. De modo que ela disse: alguns homens vieram para cá, mas eu não sabia de onde eram. Partiram quando escureceu, antes de se fechar o portão da cidade. Se correrem, poderão alcançá-los. De modo que os homens foram correr atrás deles. Depois de irem embora, Raabe subiu ao telhado. Sei que Jeová lhes entregará esta terra, disse aos espiões. Soubemos que ele secou o mar vermelho quando vocês saíram do Egito, e que mataram os reis Sihon e Og. Eu fui bondosa com vocês, por isso, prometam-me que serão bondosos comigo. Salvem meu pai e minha mãe, e meus irmãos e irmãs. Os espiões prometeram-lhe isso, mas Raabe tinha de fazer algo. Tome esta corda vermelha e prenda-a à janela, disseram-lhe, e junte todos os seus parentes na sua casa. Quando todos voltarmos para tomar Jericó, veremos esta corda na sua janela e não mataremos a ninguém na sua casa. Quando os espiões voltaram a Josué, contaram-lhe tudo. Travessia do Rio Jordão. Os israelitas atravessarem o Rio Jordão. Mas, onde está a água? Visto que chove muito nesta época do ano, o rio, há pouco, ainda estava cheio. Mas, agora, a água sumiu. E os israelitas fazem a travessia em solo seco, como no Mar Vermelho. Para onde foi toda a água? Vejamos. Quando chegou o tempo de os israelitas cruzarem o rio Jordão, Jeová mandou que Josué dissesse ao povo: os sacerdotes devem tomar a arca do pacto e ir na frente. Quando pisarem na água do rio Jordão, a água vai parar de correr. Assim, os sacerdotes apanharam a arca do pacto e a carregaram na frente do povo. Chegando ao Jordão, entraram na água. Esta era forte e profunda. Mas, assim que seus pés tocaram na água, ela parou de correr. Um milagre. Rio acima, Jeová havia represado a água. Portanto, em pouco tempo, não havia mais água no rio. Os sacerdotes, com a arca do pacto, foram até o meio do rio seco. Enquanto ficaram parados ali, todos os israelitas cruzaram o rio Jordão em solo seco. Depois de todos terem atravessado, Jeová mandou Josué dizer a 12 homens fortes: entrem no rio, lá onde estão os sacerdotes com a arca do pacto. Apanhem 12 pedras e empilhem-nas lá onde vão passar a noite. Então, no futuro, quando seus filhos lhes perguntarem sobre o significado das pedras, deverão contar-lhes que as águas pararam quando a arca do pacto de Jeová cruzou o Jordão. As pedras servirão de lembrança do milagre. Josué colocou também 12 pedras lá onde estiveram os sacerdotes no rio. Josué disse então aos sacerdotes com a arca do pacto: subam do Jordão. E assim que saíram, o rio passou a correr de novo.